Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Novamente, vamos utilizar a apostila de número 7, que é a apostila do quarto bimestre. Então, vocês deverão abrir na página 54. Na página 54, nós temos um textinho que a professora vai ler. Vamos descobrir. Gato maluco. Que gato maluco Angélica tem? Pulou na gaveta, sujou o algodão, quebrou o relógio, fez uma bagunça, torceu a perninha e tomou a injeção. Que gato maluco Angélica tem? Subiu na cerejeira, derrubou uma tigela, amassou os morangos, fez um estrago, quebrou a janela e arranhou a berinjela. Que gato maluco Angélica tem? Então é um texto da Marta Sanches, texto inédito. Vamos praticar. Número 1. Após a leitura do poema Gato Maluco, circule de vermelho as palavras com a letra G e de verde as palavras com a letra J. Então, vou voltar lá no texto e circular. Número 2. Faça uma lista das palavras com as letras J e G que aparecem no poema. Então, de um lado do quadro, vou copiar as palavras com J e do outro as palavras com G. Leia as palavras prestando atenção ao som das sílabas que utilizam a letra J. Em seguida, faça o mesmo com as palavras que utilizam a letra G. Então, o que você observou nestas palavras? Elas têm alguma coisa em comum ou diferente? Vocês vão escrever aí na letra A. Número 4. Leia as palavras abaixo e vocês vão circular as que têm letra G. Então, eu tenho aí cegonha, corrige, agudo, Gustavo, agosto, garrafa, giló, girafa, gengiva, morcego, galho e agulha. Seguindo, na página 56, letra B. Copie da tabela acima as palavras que têm G, mas sem o som de G. Então, eu vou procurar as palavrinhas aí. Por exemplo, a palavra cegonha. Na letra C, o que você percebeu nestas palavras que você copiou no quadro acima? Número 5. Vamos escrever o que descobrimos? Então, vocês vão observar. Então, tem palavrinhas com J e com G. Quando elas estão seguidas de algumas vogais, né? Então, elas têm o mesmo som. Quando estão seguidas por outras, né? Lembrando os vogais A, E, I, O e U. Aí tem som diferente. Então, vocês vão ter que escrever aí quais são as vogais que deixam, né? O som do já, né? E do gá é o mesmo som, já e gá não tem o mesmo som. Então, vocês vão ver aquelas que possuem o mesmo som e as que possuem som diferentes, tá bom? Número 6. Que tal descobrir algumas palavras? Basta juntar as sílabas correspondentes aos números. Escreva-as ao lado das somas. Então, eu vou copiar os números, dos números, a sílaba que tem neles. Por exemplo, na letra A, vou copiar o que está no número 8, que é o ma. Depois eu vou juntar com a 17, que é o gi, e depois com a número 2, que é o co. Vou formar a palavrinha mágico. Vocês vão fazer isso com todas as outras, tá bom? Na número 7, copie as palavras que encontrou, separando-as em 2 grupos. Então, palavras com G e G com J e palavras com G e G com G. Número 8. Escreva 5 palavras. Use o dicionário se preferir. Se não tiver dicionário, pergunta para o papai, para a mamãe. Então, palavrinhas com G, G, Gui, Go e Gu. Tá? Então, vocês vão escrever as palavras aí. Uma palavrinha para cada sílaba. Seguindo, vocês vão agora
abrir na página 62 e nós vamos ver sobre bilhetes. Na aula passada, nós vimos como era compostas as cartas, né? E hoje nós vamos estudar sobre os bilhetes. Então, eu tenho um bilhete aí. Ana, vem à minha casa mais tarde. Iremos fazer aquele trabalho de ciências que a professora Luciana pediu. Mamãe fará um lanchinho delicioso pra gente. Um beijinho, Juliana, dia 14/10/2019. Assinale a resposta correta. Número 1. Esse gênero textual é um cartão, um aviso, um bilhete ou um conto. Número 2. O assunto principal do gênero é mostrar um brinquedo, convidar para um passeio, narrar um acontecimento ou fazer um trabalho escolar pedido pela professora. Então, qual foi o assunto principal tratado nesse texto que a professora acabou de ler? Número 3. Quem que escreveu o bilhete? Foi a Juliana, a Paula ou a Ana? Número 4. Para quem Juliana escreveu o bilhete? Para a Ana, para a Juliana ou para a Paula? Número 5. A data do bilhete é 14 de dezembro de 2019, 14 de outubro de 2019 ou 14 de junho de 2019. Os interlocutores do bilhete são... Então, as duas pessoas que aparecem aí, elas são amigas, são conhecidas da escola ou são mãe e filha. Número 7. Por que a Juliana escreveu o bilhete? Para convidar a amiga para tomar um café da tarde? Para convidar a amiga para um passeio? Para convidar a amiga Ana a ir à sua casa para fazer um trabalho escolar? Então, aí, em bilhetes, a linguagem costuma ser informal, pessoal, familiar e descontraída. É comum o uso de palavras abreviadas, frases simples e curtas. Número 8. Copie do bilhete a palavra informal usada por Juliana ao escrever o bilhete. Então, tem uma palavrinha no texto que ela utilizou, que é a forma como a gente fala. Mas, na hora de escrever, a gente escreve de uma maneira formal. Como o bilhete a gente usa uma linguagem informal, ela foi escrita diferente do que ela deveria ter sido. Então, vocês vão copiá-las aí na número 8. Hora de escrever. Gênero, bilhete. Escreva um bilhete para um amigo ou amiga contando-lhe que ganhou uma bicicleta. Convide-o ou convide-a para vir à sua casa para brincarem juntos. Use sua imaginação. Não esqueça as partes do bilhete. Então, o bilhete tem o nome do destinatário, então, para quem você vai escrever o bilhete, o texto ou as mensagens, né? Ou a mensagem do bilhete tem que ser curtos, o nome do destinatário. Então, tá repetindo aí, tá errado, foi erro de impressão. Então, é o nome do remetente, que é quem escreveu o bilhete. E a data do bilhete. Vocês vão utilizar estas linhas abaixo, tá bom? Meia volta vamos dar. Leia o texto com bastante atenção. Conte para o seu professor a história que você leu. Faça a interpretação. Então, essa parte de contar para o professor, nós não vamos fazer. E vamos depois fazer a interpretação do texto. O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, o ratinho deu de cara nas patas do leão. Ficou paralisado com os pelos em pé, cheio de terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenha medo do seu rei. Dias depois, o leão caiu em uma rede. Urrou desesperadamente. Tentou escapar, mas quanto mais tentava, mais preso no laço ficava. Atraídos pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele e pôs a roer as cordas da rede. Rapidamente conseguiu roer uma das malhas da rede. Como as cordas começaram a se soltar, pôde o leão se soltar e escapar. Moral da história: uma boa ação leva a outra. Fazer o bem sem olhar a quem. Número 1. Qual é o gênero textual do texto? O leão e o ratinho, então nós já estudamos esse gênero textual. Então, é uma fábula, é uma receita, é um poema ou é uma notícia? Número 2. Quem são os personagens do texto? Número 3. Na sua opinião, por que o leão soltou o ratinho? Número 4. O que aconteceu com o leão dias depois? Número 5. Quem ajudou o leão e por quê? Número 6. O texto conta a história de um rato e de um leão.
que viviam na mesma caverna, que se uniram numa amizade sincera, que trocaram favores entre si ou que eram amigos há anos. Número 7. O assunto do texto é maldade, gratidão, esperteza ou mentira. Número 8. A fábula traz uma mensagem no final. Uma boa ação leva a outra. Fazer o bem sem olhar a quem. O que você entendeu sobre a moral da história? Sobre essa lição no final da fábula? Número 9. Procure no caça-palavras, palavras com G e G, com G ou com J. Então, vai procurar 20 palavrinhas no total. E aí, dessas 20 palavras, vocês vão escolher 3 palavras, né? Que são oxítonas ou paroxítonas, que esses são os assuntos que foram tratados na última aula de língua portuguesa. Oxítonas, quando a última sílaba é forte, e paroxítonas, quando a penúltima sílaba é forte, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.